A terceira maior cidade do mundo passa por uma série de desafios. Mais de 11 milhões de pessoas encaram, todos os dias, enchentes, poluição e racionamento de água. Será que ainda é possível mudar esse quadro? Começa agora o documentário Cidade do Amanhã – Desafios de Hoje, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Fapcom. São Paulo enfrenta problemas como a falta de áreas verdes, o trânsito e o lixo. Para se ter uma ideia, o rio Tietê a cada dia fica mais escuro. Segundo a ONG SOS Mata Atlântica, a poluição no Tietê saltou de 71 para 157 quilômetros só no ano passado. A mancha de sujeira sai de Mogi das Cruzes e segue até Cabreúva, no interior do estado. Só na capital, mais de 1.000 toneladas de lixo são despejadas diariamente. A professora Cláudia Vieira, de 46 anos, passa todos os dias pela Marginal Tietê. Ela afirma que o trânsito não é a única coisa ruim. Um dia como hoje, de muito calor, o rio começa a cheirar muito mal. Eu não sei nem como essas capivaras, que de vez em quando eu vejo aqui na margem do rio, conseguem viver. Cláudia também conta que já viu de tudo, inclusive móveis boiando no Tietê. O grande problema é que ele recebe as águas que vêm dos rios Tamanduateí, Ipiranga, Aricanduva e muitos outros. Todos eles estão poluídos. De acordo com a prefeitura, cada paulistano descarta em média 1,5 kg de lixo por dia. Em uma semana, o número é suficiente para encher o estádio do Maracanã. Você sabe onde tudo isso vai parar? Uma parte vai para o aterro de Guarulhos e a outra para o de Caieiras. Pelo menos 35% dos materiais são recicláveis, mas só 1% ganha um novo destino. A deficiência na coleta e o acúmulo de sujeira nas ruas resultam num dos piores pesadelos dos moradores, as enchentes. A vendedora Emily Aparecida trabalha em Guaianazes, numa região próxima a um córrego, e conta que todo ano é a mesma coisa. As chuvas de verão alagam o bairro. Nosso comércio ele tem muita enchente mesmo. A gente chegou a uma época a perder tudo. A minha mãe perdeu o carro aqui. Então são coisas que acontecem frequentemente. Não pode chover que dá enchente. É chuvinha fraca que dá enchente. Aqui, o pessoal daqui, eles já são mais acostumados, então a gente faz comporta. Tem casa aqui que já desabou. Emily afirma que o problema é grande e parece não ter solução. De acordo com a Folha de São Paulo, pelo menos 3 córregos da capital estão com as obras de canalização atrasadas. Para evitar as enchentes, a região metropolitana conta com 29 reservatórios. Juntos, eles suportam mais de 5 bilhões de litros. Os dados são do Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo. Mesmo com tantas inundações, a cidade enfrenta uma seca histórica. Ela é a maior dos últimos 86 anos. O sistema Cantareira abastece mais de 8 milhões de casas. Em julho de 2014, ele quase secou. E ainda hoje, o paulistano paga o preço. Na casa da dona Maria José Borges, a água chega às torneiras só 3 vezes por semana. Ela precisou encontrar uma saída. Eu reservo da máquina que lava a roupa para poder lavar quintal, garagem, calçada. Eu reservo essa água. Tenho uma lata grande para guardar. E só guardo para molhar as plantas com água mesmo tirada da torneira, que é limpa. Já a outra que vem de roupa torcida tal, eu uso para lavar o chão. Dona Maria diz que já passa por isso há pelo menos 1 ano. Com a crise, ela teve de guardar até a água da chuva. A chuva e a quantidade de veículos dificultam o trânsito. 5 milhões de carros, ônibus e caminhões circulam diariamente. Juntos, liberam até 95% dos gases que fazem mal à saúde. Em março, a capital registrou 276 quilômetros de lentidão. O número é o maior deste ano, de acordo com a CET. O professor Paulo Saldiva é coordenador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e, em entrevista à Rádio CBN, conta que o número de poluentes na Avenida Paulista é 4 vezes maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por outro lado, o médico elogia a ação da prefeitura em proibir o tráfego aos domingos. Nesses dias, a poluição cai em até 40%. Isso mostra que o tráfego congestionado, mesmo numa região que o tráfego de ônibus não é tão intenso quanto alguns corredores,
pode apresentar níveis de poluição preocupantes. E é como se fosse um experimento natural, né? É difícil você ter uma situação como essa. Paulo afirma que 9 pessoas morrem por dia devido à qualidade do ar na capital. Por ano, o número chega a 4 mil. Segundo a Universidade de São Paulo, pelo menos 1 milhão de pessoas serão internadas com problemas respiratórios nos próximos 15 anos. A fisioterapeuta Ana Paula de Andrade atende pacientes em uma unidade de terapia intensiva e destaca a época em que as doenças respiratórias são mais frequentes. No tempo seco, as partículas pesadas do ar, os metais pesados, eles descem mais para a atmosfera. Então as pessoas, ao respirar, elas absorvem essas partículas e com isso o pulmão tem que trabalhar mais para conseguir fazer a troca gasosa e o coração, na mesma proporção, ele é mais forçado. Então, a incidência de agudização de problemas respiratórios, como asma, bronquite crônica, bronquite asmática e também a incidência de infartos, elas aumentam nessa época de tempo seco, por conta da poluição. Ana também afirma que idosos e bebês estão mais expostos aos sintomas. A vendedora Daiane Moura tem asma e conta que a doença piora com o tempo seco. Tenho rinite e sinusite, porque por conta do ar poluído e o tempo seco. Isso me faz com que eu tenha muita dificuldade de respirar e quando não chove, então, piora tudo. Isso acaba me prejudicando muito, porque muitas das vezes eu tenho que faltar no trabalho para poder fazer inalação. Para deixar o ar mais limpo, Daiane usa umidificador e tem muitas plantas em casa. Essa realidade é a mesma de milhares de pessoas. Você sabia que respirar em São Paulo é como fumar 4 cigarros por dia? Você está ouvindo o documentário Cidade do Amanhã, Desafios de Hoje. A seguir, soluções por uma São Paulo mais sustentável. Voltamos a apresentar o documentário Cidade do Amanhã, Desafios de Hoje. Deixo uma banheira, conforme a gente toma banho, aquela água eu utilizo para poder dar descarga no vaso sanitário. Em casa sempre tivemos esse cuidado, essa preocupação de separar sempre o lixo orgânico do lixo reciclável. Para ajudar a gente lá em casa, a gente mantém os aparelhos desligados, né? Economiza na hora do banho, o banho é mais rápido. Eu ando muito a pé, eu uso transporte público para trechos mais longos, né? E a parte de separação do lixo. Quando o assunto é buscar soluções para a cidade, exemplo é o que não falta. Muita gente separa o lixo, reaproveita a água ou usa o transporte público. Apesar disso tudo, São Paulo está ficando cinza. E não é nenhum exagero. O índice de cobertura vegetal no centro e na zona leste varia de 2 a 6 metros quadrados por habitante. Segundo o professor de Arquitetura e Urbanismo da USP, Cândido Malta, a falta de árvores é comum nos bairros comerciais. Que o comércio não gosta de árvore. Então a primeira coisa que uma rua comercial faz é cortar todas as árvores, porque tira a visibilidade do comerciante. Ele, para a loja dar certo, ele precisa estar sendo visto. E as árvores interrompem essa visão. Aí quando eles aceitam alguma coisa, é uma palmeirinha bem fininha, porque não tira a visão. Então você vê, a ideia de ter bairros arborizados depende de ter pouco ou nenhum comércio. Malta lembra que muitos bairros são famosos por causa das árvores, mas não é só na beleza que elas ajudam. Regiões arborizadas controlam a temperatura e diminuem a poluição do ar. Uma única árvore transpira 400 litros de água por dia e diminui o calor em até 10 graus. O técnico em gestão ambiental Luiz Ratner, de 47 anos, participa de plantios arbóreos. Ele é o presidente do Motoclube Zona Leste, em Itaquera. Em 5 anos, o grupo já plantou mais de 450 espécies. Ratner fala sobre a conscientização dos moradores. Devido ao nosso evento ser diferenciado, a gente faz um trabalho prévio com toda a comunidade, informando a necessidade daquele espaço estar revitalizado, a necessidade da espécie arbórea no meio ambiente, da oxigenação, qual as vantagens que eles vão ter, os benefícios. Ratner diz que a comunidade reconhece o trabalho feito pelos motociclistas e ajuda na preservação. Também sobre 2 rodas, quem anda de bicicleta ajuda a melhorar o meio ambiente. 261 mil paulistanos usam esse meio de transporte. Maurício de Souza, de 20 anos, é um deles.
O jovem que fazia entregas no centro observa os pontos positivos à cidade. Você pedalando em si, você só tá fazendo bem, né? Você não tá gerando trânsito, não tá gerando barulho. Putz, o barulho da cidade é coisa horrorosa. Eu pedalando lá nessas entregas que eu fazia, é a coisa ensurdecedora, né? O trânsito parado, buzina e aquela coisa caótica, né? Barulho de motor. Enquanto a bicicleta não, coisa calma, serena. Você só ouve o deslizar da roda no asfalto. Para Maurício, quem pedala percebe problemas como a falta de árvores e espaço. Em Gothenburg, na Suécia, o governo distribui bicicletas a quem usa o transporte pelo menos 3 vezes por semana. O objetivo é diminuir o número de carros nas ruas. Não por acaso, o país está na posição de número 2 no ranking mundial das cidades mais verdes. O sueco Staffan Westerlund mora há mais de 10 anos em São Paulo. Ele avalia o modo que os paulistanos agem com o meio ambiente. Tem aquele problema, alguém tem que fazer, alguém tem que reduzir, alguém tem que tomar conta, mas não eu. Sabe, aquela coisa, não, se eu jogo meu lixinho lá na rua não faz diferença nenhuma. Minhas atividades não mudam nada. Sempre é o outro que tem que fazer. De novo, é uma questão cultural, porque você não está vendo o resultado imediato. Staffan defende que a educação é uma ferramenta importante para trazer mudanças. No Brasil, a Lei sobre a Política de Educação Ambiental existe há 17 anos. O texto orienta que todas as disciplinas escolares abordem o tema em sala de aula, mas o assunto também é de responsabilidade do governo, das empresas e da mídia. O biólogo Fábio Valente trabalha no Instituto Acatu com questões ligadas ao consumo consciente, água e sustentabilidade. Ele conta qual é o principal foco das discussões. É começar a refletir com esse aluno que está em processo de formação, que é um educando, novos modelos de vida, que são mais sustentáveis, que são mais igualitários, que são para o bem da humanidade, não da individualidade. Fábio também lembra que a ONG atua na internet e pelas redes sociais. Pensar no futuro é a regra número 1 da sustentabilidade. Como usar um produto sem fazer mal ao meio ambiente? Nem tudo tem que ir para o lixo. Você sabia que uma lata de refrigerante leva até 500 anos para se decompor? A professora Leslie Heavely dá exemplos de como evitar o desperdício. Como eu trabalho com questão de cenografia, eu gosto muito de ver coisas no lixo e também reciclar isso. Tem várias coisas na minha casa, não só questões de decoração, mas questões até de imóveis mesmo, que não são novos, são coisas que já foram usadas e a gente reforma. Então isso é um dos exemplos. Mas tem uma coisa que eu faço que é bem bacana, que aí envolve mais pessoas, mais coletivo, que é todo semestre a gente faz bazar, onde a gente troca coisas que a gente gostaria de passar para frente. Leslie é contra o consumismo. Ela afirma que nem sempre é preciso comprar coisas novas. Em São Paulo, existem lojas que reaproveitam pallets de madeira, papelão e plástico. Elas usam esses materiais para fabricar estantes, mesas, cadeiras e outros móveis. O metrô também traz uma novidade a quem gosta de reciclar. A Estação Sé ganhou recentemente uma máquina de coleta seletiva. Agora, as garrafas PETs podem ser trocadas por créditos no transporte público e descontos na conta de luz. O estudante Everton Santana gostou da novidade. Achei muito interessante, uma ideia bem bacana. Além de eu poder descartar o que para mim é lixo em um depósito reciclável, eu posso ganhar bônus no meu bilhete único e estar utilizando para poder sair finais de semana, sem estar descontando do crédito que eu gasto semanal. Everton diz que os amigos também usam a máquina. Essa prática já existe na Alemanha, onde cada tipo de lixo tem um valor que pode ser devolvido em euro ou compras no supermercado. Você sabe para onde deve levar os materiais recicláveis? A prefeitura conta com 23 cooperativas espalhadas pela cidade. Elas recebem papel, plástico, vidro e metais. Arami Pincerno é diretor da cooperativa de reciclagem São Miguel. Para ele, ainda falta conhecimento das pessoas sobre as consequências do descarte incorreto. Hoje tem muita gente que trabalha com a coleta seletiva, que industrializa, então tem usado bastante a discussão dos materiais reciclados. Só não é mais envolvente ainda, porque falta um pouco mais de comunicação entre a Prefeitura de São Paulo e os municípios, que se tivesse uma maior divulgação, com certeza eles iam aderir muito mais. Pincerno diz que a solução começa com pequenos gestos. Segundo ele, a coleta seletiva não depende só da prefeitura, mas também dos moradores. As responsabilidades do povo fazem parte da agenda sustentável do município.
O documento cria caminhos para equilibrar a economia e a preservação do meio ambiente. O economista Tiago Calçado aponta o que deve ser feito para atingir esse objetivo. Eu acho que os cidadãos, em primeiro lugar, deveriam pensar aquela dinâmica dos 3R. Reduzir o consumo, reutilizar o que é possível e reciclar aquilo que pode ser encaminhado para reciclagem. Todas as agendas de sustentabilidade do mundo, elas seguem esses 3 princípios. Segundo Calçado, quem pensa no próximo ajuda a construir um futuro melhor. Afinal, o número de habitantes deve chegar a 12 milhões. Essa é a estimativa da Fundação SEAD para os próximos 14 anos. Enquanto a data não chega, os paulistanos contam com um plano diretor estratégico. O texto propõe mudanças na cidade, como a aproximação entre moradia e emprego, além do cuidado na distribuição dos espaços públicos e áreas verdes. Como você imagina viver em São Paulo daqui a alguns anos? Nós vamos reciclar mais o lixo, os materiais que utilizamos para não se acumule tanto. Tem mais parques, a opção de mais parques, mais locais de São Paulo para que as pessoas possam sair das suas casas e poder ter um lugar verde. Que eu possa andar bastante de bicicleta, que eu possa ir para o trabalho de bicicleta, que eu possa pegar o metrô com muito mais facilidade. Você acabou de ouvir o documentário Cidade do Amanhã, Desafios de Hoje, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Fapcom. Locução: Gustavo Andrade. Roteiro: Gustavo Andrade, Laísa Salles e Daniela Dantas. Produção: Larissa Gonçalves. Sonoplastia: Sabrina Habren, Danilo Nunes. Orientação: Wagner Belmonte.